Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. A paz de Jesus e o amor de Maria Santíssima esteja com você e com toda a sua família. E pelo poder do Espírito Santo, mais uma vez nós nos encontramos aqui pelas ondas da Rádio Paranaíba FM para juntos estarmos refletindo o Evangelho de hoje e que o Espírito Santo possa habitar no nosso coração, na nossa vida e que nós possamos, estarmos atentos ao que o Espírito Santo quer falar através dessa meditação de hoje para todos nós. E eu vou estar meditando com você o Evangelho segundo Lucas, capítulo 4, versículo 14 ao 22. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. O Senhor esteja conosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Pela força do Espírito, Jesus voltou para a Galileia, e sua fama se espalhou por toda a região. Ele ensinava em suas sinagogas e era elogiado por todos. Foi então a Nazaré, onde fora criado, conforme seu costume. No dia de sábado, foi à sinagoga e levantou-se para fazer a leitura. Deram-lhe o livro do profeta Isaías. Abrindo o livro, encontrou o lugar onde está escrito: O Espírito do Senhor está sobre mim, pois ele me ungiu para anunciar o Evangelho aos pobres. Enviou-me para proclamar a liberdade aos presos e aos cegos a visão, para pôr em liberdade os oprimidos e proclamar um ano do agrado do Senhor. Depois fechou o livro, entregou-o ao ajudante e sentou-se. Os olhos de todos na sinagoga estavam fixos nele. Então começou a dizer: Hoje cumpriu-se esta palavra da Escritura que acabais de ouvir. Todos lhe davam testemunho e, admirando as palavras cheias de graça que saía de sua boca. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Meus irmãos e minhas irmãs em Cristo, Jesus é o nosso Pai, é o nosso libertador. E Ele veio para salvar o que estava perdido. E pela força do Espírito Santo, Jesus voltou a Galileia, E sua fama se espalhou por toda a região. Esta fama aqui, que o Evangelho relata para nós, não é uma fama para engrandecer Jesus, mas era uma fama por quê? Porque Jesus, ele acolheu aqueles que naquela época eram rejeitados pela sociedade. Um paralítico, um cego, era rejeitado pela sociedade. Eles ficavam no escanteio, no nosso palavreado de hoje. Então, eles estavam elogiando Jesus pelas suas atitudes. E veja bem que atitude, É somente pela ação do Espírito Santo que é capaz, de fazer essas obras que Jesus estava fazendo lá no começo do cristianismo, e hoje também Jesus ele continua a realizar esta obra, porque hoje ainda, nos nossos dias de hoje, quantas pessoas são rejeitados, quantas pessoas estão aí jogadas nos escanteios da vida, sem uma oportunidade, mas que hoje nós possamos, refletir e pegar esse exemplo de Jesus para nós
sobretudo nesse tempo de hoje. Então, esse elogio não era um elogio para engrandecer Jesus, mas era um elogio pelas atitudes que Jesus estava, né, fazendo ali naquele momento, sobretudo, né, na cidade, né, na Galiléia e também na cidade de Nazaré, onde ele foi criado. E a palavra diz para nós no versículo 15, ele ensinava em suas sinagogas e era elogiado por todos. No versículo 16, foi então a Nazaré, onde fora criado, conforme o seu costume no dia de sábado. Então aqui, a palavra vai dizendo para nós, né, que ele levantou-se para fazer leitura. E nós sabemos que na época de Jesus, dentro da sinagoga, somente uma pessoa importante fazia a leitura, né? A leitura. Então Jesus era uma pessoa importante, né? Mas ele não se engrandeceu. Jesus não se engrandeceu. E hoje a gente vê, né, tantas pessoas se engrandecendo aí, né? Às vezes coloca Jesus, né, em segundo plano. E às vezes o eu fala mais do que Jesus, né? Mas Jesus, ele não se engrandeceu, mas ele fez a obra que o Pai concedeu a ele, né? Jesus, ele anunciou a palavra aos rejeitados. E nós também, meus irmãos e minhas irmãs, nós somos convidados a anunciar a palavra de Deus. Aonde Jesus nos mandar, aonde nós estivermos, nós somos convidados a anunciar, a proclamar a boa nova do Evangelho. Então, a palavra diz para nós no versículo 17, deram-lhe o livro do profeta Isaías. Abrindo o livro, encontrou o lugar onde está escrito. E esta profecia, né, que Jesus proferiu ali na sinagoga, essa profecia, ela foi escrita pelo profeta Isaías lá no Antigo Testamento. Ela se cumpriu com Jesus. Veja bem, o Espírito do Senhor está sobre mim, pois ele me ungiu para anunciar o Evangelho aos pobres. Então, Jesus, ele anunciou o Evangelho aos pobres. Jesus, ele anunciou o Evangelho a todos. Ele não fez distinção de pessoas. E Jesus, ele acolheu a todos, né? E veja bem, né? Ele foi ungido para proclamar o Evangelho aos pobres. Enviou-me para proclamar a liberdade aos presos. Quantas pessoas Jesus libertou espiritualmente, fisicamente? Porque veja bem essa prisão, uma pessoa paralítica, uma pessoa ali que uma pessoa pobre, ali na época de Jesus, eles estavam oprimidos pelaquela lei, daquele povo, daquela lei, né? Daquele costume daquela época, né? Então, muitos foram libertos dessa opressão. E aí a palavra também vai dizendo para nós, enviou-me para proclamar liberdade aos presos e aos cegos a visão. Quantos cegos Jesus curou, né? A gente lê nos evangelhos, né? Tantos cegos Jesus curou. Quantos paralíticos Jesus curou, né? Veja bem que palavra profunda que se cumpriu com a vinda de Jesus. E ainda a palavra vai dizendo para nós, e aos cegos a visão, para pôr em liberdade os oprimidos e proclamar o ano do agrado do Senhor. Então Jesus, ali naquele momento, naquela sinagoga, pela ação, pelo poder do Espírito Santo, essa palavra se cumpriu. E meu irmão e minha irmã, também podemos ter a certeza que as Escrituras se cumprirão, que as Escrituras estão se cumprindo. E uma das promessas é que Jesus voltará em segunda vinda, para julgar os vivos e os mortos. E nós devemos estarmos nos preparando a cada momento, a cada segundo. Pois tem muitas profecias ainda
para se cumprir nos nossos dias. E nos nossos dias de hoje, as profecias bíblicas estão se cumprindo. Que nós possamos estarmos atentos aos sinais dos tempos, pois tudo se cumprirá no tempo de Deus, na hora de Deus. Então que nós possamos orar e vigiar. E que nós possamos também darmos testemunho como Jesus deu testemunho. Como Jesus, ele anunciou a palavra. E que nós também possamos anunciar o evangelho de Jesus aonde nós estivermos. E é somente pela ação, pelo poder do Espírito Santo que somos capazes de levar a mensagem do evangelho a toda criatura aonde Jesus nos enviar. Aonde nós estivermos, nós somos convidados a anunciar a palavra de Deus. E aí a palavra vai dizendo para nós no versículo 20. Depois fechou o livro e entregou-o ao ajudante e sentou-se. Os olhos de todos na sinagoga estavam fixos nele. Então eles ficaram, entusiasmados com o que Jesus falou, E todos os olhos estavam fixos em Jesus. E nos dias de hoje, será que os nossos olhos também estão fixos em Jesus? Ou será que os nossos olhos estão, voltados para as coisas passageiras aqui dessa terra? Será que os nossos olhos estão fixos em Senhor? Será que nós estamos buscando o Senhor verdadeiramente? Será que estamos colocando a nossa esperança em Jesus ou nas coisas transitórias deste mundo? Veja bem, ali na sinagoga todos estavam com os olhos fixos no Senhor. E eles estavam maravilhados com a palavra, com os ensinamentos do Senhor. E meus irmãos e minhas irmãs, aí a palavra também vai dizendo, aí o próprio Jesus falando, no versículo 21, então começou a dizer-lhes, hoje cumpriu-se esta palavra da Escritura que acabais de ouvir. Todos lhes davam testemunho, admirando as palavras cheias de graça, que saíam da sua boca. E da nossa boca também, meu irmão, minha irmã, tem que sair bênçãos, e não maldição. E que o nosso testemunho seja verdadeiro. Que nós possamos dar testemunho de Jesus. E testemunhar Jesus não é fácil. Sobretudo nesse tempo de hoje, nesse século 21, testemunhar Jesus verdadeiramente não é fácil. Não é fácil, meu irmão, minha irmã. Pois a sociedade rejeita Jesus. A sociedade hoje rejeita a verdade de Jesus, os ensinamentos de Jesus. E nós estamos vivendo um tempo muito difícil. O Espírito Santo tem me falado muito nessa palavra aqui, ultimamente, aqui nos programas. Nós estamos vivendo tempos difíceis. E nós precisamos dobrar os nossos joelhos, buscando o nosso Deus verdadeiramente, para que nós possamos dar testemunho da verdade. E nós não podemos darmos testemunho da verdade somente dentro das nossas igrejas, mas nós também temos que dar testemunho fora da igreja. Aonde nós estivermos, que o nosso testemunho seja fiel e verdadeiro. Por mais que somos pecadores, por mais que somos fracos, meus irmãos e minhas irmãs, nós somos sim convidados a darmos testemunhos de Jesus Cristo. E é somente pela ação, pelo poder do Espírito Santo, que vamos sim anunciar a palavra, que vamos sim testemunhar Jesus, que vamos sim levar a boa nova do Evangelho aonde Jesus nos enviar. E hoje nós somos convidados a dar continuidade a essa obra de Jesus. Pois Jesus, ele não nos trouxe aqui por acaso aqui nesse mundo. Nós temos uma missão para se cumprir. E nós temos que ficar firmes para que nós possamos cumprir a missão que o Senhor nos concedeu aqui nessa terra. E terminando essa meditação de hoje, que nós possamos, então, voltar os nossos olhos para o Senhor, fixar os nossos olhos na verdade que é Jesus e buscar Jesus verdadeiramente. E sempre estar pedindo a presença do Espírito Santo, pois sem o Espírito Santo nós não somos capazes de nada. Mas com a ajuda do Espírito Santo, quando nós pedimos o Espírito Santo com o nosso coração verdadeiro, ele vem em nosso auxílio e ele sempre nos guia nessa caminhada, nessa missão aqui nesse mundo. Que Deus abençoe a cada um de nós
E eu quero agradecer a cada um de vocês que ouviu hoje aqui essa meditação. E eu quero mandar um grande abraço para o Jair da Casa Lar. Que Deus abençoe você e todo o pessoal aí da Casa Lar. E também eu quero agradecer vocês, né, que sempre, em todas as quintas-feiras, está ligado aqui nas ondas da Rádio Paranaíba FM para estarmos meditando a palavra do Senhor. Que Deus abençoe todos nós e assim, se Deus permitir, na próxima quinta-feira eu estarei aqui novamente para juntos estarmos meditando o Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.